Seja bem-vindo ao canal Papo Neuro com o Dr. Bebeto Moreira de Souza. Não esquece de se inscrever apertando o botão logo abaixo do vídeo e ativar o sininho para que você fique sabendo antes das novidades aqui no nosso canal. Bom, então, amigos, vamos dar início à apresentação do Dr. Márcio Almeida, que vai falar sobre aspectos de neuroimagem relacionados com o Covid-19. Está com a palavra, Márcio. Obrigado, Bebeto. Estamos aí de novo. Mais uma apresentaçãozinha. Na verdade, é uma compilação de casos que foram gentilmente cedidos pela nossa comunidade de neuroimagem aqui do Rio de Janeiro. Vários serviços tiveram participação na obtenção desses casos. Nós vamos ter o apoio do Dr. Marco Antônio Lima, mais uma vez, que vai abrilhantar os comentários em relação aos casos que a gente acompanhou nos últimos 2, 3 meses nessa pandemia do Covid, né? Os coronavírus são o maior grupo de vírus que causa infecções respiratórias e gastrointestinais. Eles foram responsáveis por três pandemias nos últimos 18 anos, e essa agora, o Covid-19, cujo agente etiológico é o SARS-CoV-2, é de maior impacto, né? Nós tivemos ainda outras duas de impacto importante, que foram o SARS, em 2002, 2003, e o MERS, né, em 2012. Né? Os sintomas principais: febre, tosse, perda de olfato e paladar. Esse sintoma é um sintoma bastante característico da patologia. Dor de garganta, dor nas pernas, cefaleia, diarreia, fraqueza, astenia. Boa parte dos pacientes, a maior parte deles, cerca de 80%, vão ser oligossintomáticos ou assintomáticos, e em até 20% dos pacientes vão ter apresentação clínica, né, são sintomáticos. Em torno de 1/3 desses pode evoluir com distúrbio respiratório grave, que foi o primeiro grande sintoma da pandemia, né? Os estudos foram inicialmente, dessa forma, centrados em distúrbios respiratórios. Porém, com a evolução, foram percebidos também que outros sistemas tinham comprometimento também, inclusive o sistema nervoso, né? E havia ainda a informação já de literatura que outros vírus do grupo coronaviride também apresentavam manifestações neurológicas durante as infecções, né? Tem vários artigos científicos que foram publicados anteriormente relacionados ao neurotropismo de outros coronaviride e, atualmente, em relação ao SARS-CoV-2, né, que é o responsável pelo Covid-19, alguns achados foram correlacionados com encefalopatia hipóxico-isquêmica, né, um estudo feito na China com 113 pacientes. Também na China, de um grupo de 214 pacientes diagnosticados com Covid-19, 36% apresentaram manifestações neurológicas. Esses estudos foram do início meio da pandemia na China, né? Inclusive AVEs e alterações de nível de consciência. Teve um caso que foi bem documentado, porque todo mundo teve acesso, né, de encefalopatia necrotizante, que é uma patologia que a gente vê mais associado em pós-infecção, geralmente de criança, né? Nesse caso era uma paciente adulta. Na França, viram também uma prevalência muito grande dentre grupos de pacientes internados com Covid-19, com quadros neurológicos associados a encefalopatia, agitação, confusão, alterações motoras, alterações de tratos córticos espinhais, né? E o fato de outros vírus do grupo coronaviride de origem humana, né? Entre eles o AC43, né? E outros também de origem animal, a gente já sabia que eles podem invadir o sistema nervoso central e causar encefalite, né? Há evidências em estudos de possível neurotropismo do SARS-CoV. Aqui tem alguns artigos que foram que eu relacionei, né? Entre eles, uns mostrando uma possibilidade de contaminação cerebral por inoculação do vírus via intranasal ou intraocular em primatas não humanos, né? Que conseguiram detectar tanto o RNA ou antígeno dos coronavírus no cérebro pós-mortem, né? Quer dizer, então tem vários fatores
de literatura, de histórico prévio, de outras infecções por coronavírus, que mostram esse possível neurotropismo em relação ao SARS-CoV. E uma preocupação que a gente tem com essa situação toda é que essa resposta inflamatória sistêmica gerada pela infecção geral, ela pode levar ao rompimento da barreira hematocefálica, porque esse vírus é um vírus grande e, teoricamente, é um vírus que não passaria espontaneamente pela barreira hematocefálica. Mas, em vigência de uma resposta inflamatória sistêmica muito significativa, isso pode permitir a entrada de citocinas periféricas no sistema nervoso central e, por sua vez, podem funcionar como gatilho para exacerbar a neuroinflamação, levando, inclusive, à encefalite, né? Então, alguns artigos, né, da Neurocritical Care Society, né, mostrando fatores não imunológicos e imunológicos associados ao comprometimento do sistema nervoso central. As bases fisiopatológicas são diversas, né? Chama sempre a atenção nos artigos a presença dessa spike protein, né? Essa proteína espiculada na camada mais periférica do vírus, que ela teria uma via de ligação em relação à enzima conversora da angiotensina, né? E com isso facilitar, somente os pacientes que são previamente hipertensos, né? Que tem uma concentração maior desses fatores, uma maior probabilidade de infecções graves, né? O que foi visto na literatura e que me fez pensar em montar esse material, né? A curiosidade em relação a manifestações e a possibilidade de tentar fazer um diagnóstico precoce e contribuir de alguma forma no acompanhamento, né, e minimização das complicações. Entre os artigos que a gente recebeu, né, alguns mostraram casos de ADEM, né, cefalomielite disseminada aguda relacionado, alguns mostrando um padrão de leptomeningite, que é um padrão de finas estrias captantes de contraste, aqui no plano subpial, né, em alguns pacientes, presença de infartos lacunares, acidentes vasculares, tanto de pequena monta, isquêmicos, como também hemorrágicos e territoriais. Vários trabalhos também publicados mostraram isso, né? A prevalência alta, que foi documentada num trabalho publicado num grupo de Nova York, mostrando que nesse curto intervalo aqui de 2 semanas, stroke em pacientes com menos de 50 anos foram 25 casos, enquanto a média de cada grupo de 2 semanas, que é o período que eles tiveram de análise, 1 ano antes da pandemia, era de 0,73 pacientes. E pulou para 5 pacientes, quer dizer, estatisticamente muito significativa, né? Isso foi corroborado com outros trabalhos também da China, na região de Wuhan também, onde se iniciou a pandemia, né? Entre as causas, interrogado a questão da coagulopatia, do fator trombogênico do vírus, né? Possíveis disfunções endoteliais vasculares, né? Outros casos publicados também mostrando, que a gente estava conversando há pouco, né? Manifestação pós-infecciosa de Guillain-Barré, né? Espessamento das raízes neurais da caldequina, com impregnação de contraste. Alguns casos foram documentados também, e um trabalho mostrando alterações sutis de hipoperfusão cerebral, tá? Que a gente não sabe até que ponto são secundários à diminuição do débito cardíaco relacionado a manifestações inflamatórias sistêmicas e respiratórias ou por lesão propriamente dita do vírus no sistema nervoso central, tá? Então, um dos últimos casos foi esse caso aqui, publicado também, bem interessante, mostrando um possível neurotropismo viral, né, com comprometimento dos bulbos olfatórios. Aqui a gente vê uma imagem ampliada no flare coronal, né, eles entumecidos com sinal aumentado no flare, e aqui a gente vê uma alteração também ao nível da goteira olfatória no próprio parênquima. Esse paciente era uma técnica de radiologia, 25 anos de idade, teve um quadro gripal e que motivou a tomografia de tórax e da face foi normal.
E ela já tinha os sintomas clássicos, né? Anosmia, disgeusia, realizou swab nasal positivo para SARS-CoV e foi encaminhada para ressonância, e foi esse achado aqui. Isso foi publicado na Images Neurology, né? Aqui, controle evolutivo, 28 dias após, quando ela já tinha cessado os sintomas, né? Repara, se a gente comparar o exame pré e o exame pós, que houve uma normalização da espessura do bulbo olfatório que estava inchado, bem como a normalização da imagem da goteira olfatória, que foi atribuída a um edema, provavelmente relacionado a uma encefalite, né? O diagnóstico diferencial dessas formas de apresentação poderia entrar como status pós-comicial, síndrome pré-like, encefalite por outras infecções virais, etc. Essa questão da anosmia é bastante prevalente, né, em relação à investigação clínica, né? Vamos partir aqui para os casos que nós... Aqui também outro caso de literatura, mostrando paciente com crise convulsiva e que apresentou uma alteração que foi interpretada como encefalite também no lobo límbico, né? E parece que houve controle evolutivo dessa paciente com resolução da imagem também, tá? Aqui aquela apresentação de encefalite necrotizante pós-infecciosa, aquele aspecto clássico de edema e alteração de sinal, e os focos de microhemorragia na região talâmica, né, que é bem característico da doença, uma mulher de pouco mais de 50 anos, com swab positivo para a Covid-19. Tá? E aqui outras encefalites virais que podem mostrar também esse padrão pós-infeccioso também, que é um quadro extremamente grave, um quadro de mau prognóstico. Tá? Esse aqui foi um caso relacionado a H1N1, tá? Só para mostrar a semelhança com o caso que foi publicado na literatura, né? E vamos partir aqui para os nossos... Esse aqui foi um caso meu, um caso do paciente que eu acompanhei, criança com infecção viral, familiar com H1N1 na ocasião. Essa criança teve uma evolução muito grave, né? A gente vê aqui o primeiro exame em fase aguda, os tálamos muito inchados, e o exame de controle com intervalo de 1 mês, a gente vê uma atrofia importante difusa cerebral e uma atrofia também dos tálamos, né? Um caso evolução bem grave, 1 mês de intervalo, a gente vê essa degeneração do sistema nervoso central muito significativa. Eu tenho 10 casos para apresentar, experiência de vários colegas aqui do Rio, e que cederam de forma muito gentil, né? O primeiro caso é um caso que o Dr. Ricardo Vezani me cedeu, um paciente de sexo feminino de 50 anos, internou com sintoma respiratório por Covid, com PCR swab positivo, evoluindo com redução do nível de consciência. Foi transferida para o hospital com mais recursos, fez o CT de crânio, que mostrou hipodensidade, foi indicado uma ressonância do crânio. Lembrar que o PCR do vírus no líquor foi negativo, como a grande maioria dos casos que a gente vai acompanhar. Então, a gente tem aqui, nesse exame, uma alteração já bem documentada aqui no pedúnculo cerebelar médio do lado direito, com difusão restrita, né? Aqui está a imagem bem demarcada. E quando a gente segue nos cortes mais altos, começa a identificar diversas outras lesões, com sinal hiperintenso no FLAIR, hiperintenso no T2, e aqui uma marcada restrição à difusão de prótons. No estudo pós-contraste, pelo menos essas lesões, a impregnação é muito, muito sutil e não é nem exatamente nos mesmos pontos de difusão restrita. Seguindo, a gente vê que o comprometimento é importante do joelho e do esplênio do corpo caloso, e aqui também na substância branca profunda, e aqui um padrão de realce um pouco mais bem definido, comprometendo aqui o joelho do corpo caloso. A gente segue os cortes mais altos e a mesma coisa identificada. Várias lesões com difusão restrita. Aqui o realce, pelo contraste, já é mais intenso, mais característico. O aspecto segue até a convexidade. Quando a gente olha no plano coronal, esse aqui é um coronal flare com supressão de gordura, são bem vistas as lesões ao nível do joelho, do corpo caloso, uma extensão, substância branca profunda, né? Lembrando o padrão de doença demielinizante,
aqui novamente no plano coronal, que é o joelho do corpo caloso, e as lesões de substância branca profunda. Aqui foi muito feliz essa aquisição, mostrando aquela primeira lesãozinha que a gente tinha visto na substância do pedúnculo cerebelar médio direito, está muito bem vista aqui. Tem aqui uma lesão profunda, substância branca. Quando submetido ao estudo da coluna, né, aqui a coluna cervical, alterações degenerativas, protrusões discostofitárias, mas não havia expressão de alteração importante do sinal na medula. Foi feito estudo também com contraste, não tem um FET7, não houve caracterização de outras lesões medulares, né? Então, resumindo, lesões de substância branca profunda, lesões no tronco cerebral, extenso comprometimento do corpo caloso, difusão restrita, realce pelo gadolínio, demonstrando que todas essas lesões estavam se apresentando em fase de atividade inflamatória simultânea, e lesões com características demielinizantes. Então, o PCR do vírus no líquor negativo. Então, foi fechado, como principal hipótese aqui, o ADEN, né? Nesse caso, o Dr. Ricardo Vezani, e vou pedir para o Marco tecer algum comentário em relação ao ADEN relacionado aos casos que ele tem acompanhado, né? Márcio, eu estava observando tudo, eu concordo com tudo que você falou, assim, eu acho que a única coisa que não é que é complicado, eu acho que a gente sempre tem que botar em perspectiva diante de um quadro, né? Acho que a primeira pandemia que todos estamos passando nesse nível, mas todas as vezes que a gente vê uma epidemia ou algo semelhante, a gente tem que ter um pouco de cuidado só em determinar uma relação de causa e efeito clássica. Eu acho que aqui tem, claro, né? Só que a gente está vendo o mundo inteiro com uma enxurrada de casos de tudo que pode se publicar, né? Eu acho que a gente viu aí publicações de extrema baixa qualidade nos últimos tempos, e as pessoas exortando qualquer tipo de lesão e botando relação com o Covid, porque a pessoa teve Covid. Então, assim, acho que a gente tem que ter um pouco de calma de uma forma geral, que nem você teve aí, para a gente parar e pensar um pouco a situação. Eu acho que tudo leva a crer nessa situação específica que deve ser realmente um ADEN, entendeu? Só que assim, não é algo comum. Por exemplo, o ADEN, a forma mais, né, a infecção mais relacionada a ADEN que a gente conhece é sarampo, na verdade, né? A descrição clássica de ADEN vem com sarampo. A gente não tem visto muito. Esse caso circulou, todo mundo ficou ouvindo falar, tem um caso de ADEN, alguém teve um caso de ADEN, mas assim, a gente não vê isso com muita frequência. Como a maior parte das descrições aqui, se a gente levar em conta o número de infectados, são de baixa incidência. É diferente, por exemplo, do que a gente viu de Guillain-Barré com Zika, que a gente teve menos infectado e mais caro. A gente está falando de um vírus que tem um potencial neurotrópico, eu concordo, a gente vai ver várias manifestações ao longo da sua aula, mas que ele não é isso tudo também comparado a outras infecções, né? Diante do número de casos, a gente vai ver uma proporção pequena com quadros neurológicos exuberantes como esse. Não tem um diagnóstico melhor. O que você comentou sobre o PCR é algo que a gente tem visto, o PCR no líquor tem ficado negativo. A gente tem um trabalho publicado faz pouco tempo também, de acho que 56 casos, né? Os primeiros 56 casos. Acho que só houve um caso positivo, e você vai ver que, embora alguns colegas tenham relatado conseguir isolar o vírus no líquor, tem sido uma incidência relativamente pequena disso. Quase uma raridade. É raro, muito raro. Pode ser porque tem muito pouco vírus no líquor, especificamente, ele pode estar no parênquima, que é uma coisa que a gente não acessa numa punção lombar, né? A gente só vê o vírus que é livre no líquor. Pode ser que o efeito que a gente veja do vírus não seja um efeito citopático direto, que nem a gente vê, por exemplo, o herpes. A gente pode ver um evento à distância, mediado por citocina ou por uma reação inflamatória secundária. Então, assim, a gente não tem achado muito vírus no líquor. E a terceira hipótese é o tempo de punção. Se o paciente tem um evento neurológico 5, 10 dias depois da infecção primária, o vírus pode ter passado pelo líquor e a gente simplesmente não pega porque não teve oportunidade de pegar. Então, essas perguntas eu acho que vão ser respondidas com o passar do tempo. Esse caso especificamente, eu tendo a concordar com você, eu acho que o melhor diagnóstico para ele é um ADEN, né? As lesões estão muito centradas na substância branca, acometimento do corpo caloso bem exuberante, e eu não sei qual foi o tratamento no caso, mas muito provavelmente deve ter evoluído para corticoide, que é o que a gente usa de primeira linha.
Algumas vezes você pode fazer imunoglobulina, algumas pessoas vão fazer plasmaféreses em casos mais complicados, mas vai se basear mais ou menos em corticoide e imunoglobulina. A gente tem tido um pouco de preocupação em fazer corticoide de forma assim muito solta, porque a gente não entende muito bem qual a fisiopatologia disso, a gente não sabe se, na verdade, pode estar deixando o paciente ainda mais imunossuprimido. Muitos colegas têm preferido fazer imunoglobulina, que é algo que a gente também tem tentado fazer. Quando se depara com essas situações, de uma forma geral, a gente tem tentado fazer imunoglobulina até com medo de imunossuprimir mais, né? E aí provocar uma lesão pior. Mas basicamente, eu acho que essas são as considerações sobre esse caso. Ótimo. Obrigado. Bebeto, Agora, não, desculpa, só não deixaria de colher anticorpos para, por exemplo, neuromielite óptica, MOG, tudo isso. Porque algumas vezes isso, 4. Exatamente, isso pode ocorrer como pós-viral e principalmente, assim, MOG principalmente, né, está muito relacionado à ADEM hoje em dia, e a gente vê NMO também ocorrendo nesse cenário. Então, assim, algumas vezes, tem um caso relatado de um colega aqui no Rio, que o paciente abriu um NMO depois de Covid. Então, assim, qual a relação direta disso? Será que foi o gatilho ou será que ela ia desenvolver de qualquer Exatamente, forma? Né? Então, é a mesma história. Eu só ofereço a perspectiva aqui de que tudo que ocorre em maio aqui no Rio é relacionado à vacina da gripe, né? Então, a gente vê muita coisa acontecendo na Fiocruz, pacientes chegando. Por que não, doutor? Porque eu tomei a vacina de gripe em abril. E agora tudo que acontece em maio é relacionado ao diabo da vacina da gripe. Não é só um evento que ocorre. Então, é só para a gente sempre... Eu tomei a minha vacina para gripe na primeira semana da pandemia. Pois é, então fica de olho. É uma brincadeira só para dizer que assim, a gente, obviamente, tem que pensar em não ter só um pensamento unidirecional, né? Só para abrir um pouco o leque, pensar em outras possibilidades. O Covid, claramente, é o mais importante, mas é só para a gente guardar um olhar para as outras coisas. Eu acho que esse teu comentário foi perfeito. E a ideia, na verdade, até coloquei aqui um provável caso de ADEM, que a gente acha efetivamente que seja, mas a própria relação de causalidade, causa-consequência com o Covid, ela é provável também, né? Tem alguns casos, tem um caso aqui, inclusive, que o paciente tinha vacina. Eu vou apresentar na sequência. Né? Ótimo. Segundo caso, paciente masculino, 65 anos, foi atendido na emergência com astenia, dor abdominal, náusea, tremor de extremidade, diplopia, teve um CT de crânio e tórax sem alterações, 3 swabs negativos, PCR, né, para o COVID, fez a ressonância inicial de crânio normal, evoluiu com sonolência, persistiu cefaleia intensa, evoluiu com tremor de membros superiores, líquor com pleocitose, proteinorraquia, foi levantada a hipótese de meningoencefalite viral, fizeram o líquor, né, pesquisar PCR, e veio positivo para coronavírus. Esse aqui veio positivo. Esse caso até a Patrícia Pita já trouxe, como eu fiz uma compilação dos casos que me foram disponibilizados no Rio, estou reapresentando. Após 3 dias de internação, ele apresentou redução do nível de consciência, foi sedado, entubado e feito uma nova ressonância do crânio. Foi realizado ainda outra ressonância de crânio para controle evolutivo durante a internação. Então, os achados principais que eu vou meter aqui. Alterações de sinal, na porção lateral dos pedúnculos cerebelares médios, aqui na junção com a ponte, né? E repara que tem até um leve abaulamento do contorno. Tem uma lesão aqui também, junto à margem lateral do ventrículo, do quarto ventrículo, né? Uns foquinhos de possível gliose microangiopática na substância branca. No controle evolutivo desse paciente, essa aqui é a imagem em T2, né? Os achados muito, muito sutis. Repara no plano coronal, a gente vê um abaulamentozinho também muito sutil, né? E evolutivamente, o que aconteceu? Houve uma progressão dessas alterações. Lembrar que esse paciente tinha um líquor positivo. E aí, aqui está muito claro no FLAIR que houve uma progressão dessas lesões. Repara o contorno, principalmente o lateral esquerdo aqui, mais abaulado, né? E lesões também, da mesma forma, comprometendo substância, trato córtico-espinhal. Aqui a gente vê o hipersinal, que fica até na dúvida se é normal da sequência.
fisiológico ou se isso aqui é patológico, mas surgiram também outros focos de alteração do sinal na substância branca profunda, quer dizer, isso não é só gliose microangiopática. E teve também um comprometimento mais expressivo do esplênio do corpo caloso, né? Aqui botei as setinhas também para documentar melhor. As lesões de substância branca também progrediram num curto intervalo, então imagina-se que sejam relacionadas também a um outro quadro de ADEM, só que esse, diferentemente do primeiro, com líquor positivo. Então, lesões de substância branca profunda, tronco cerebral, comprometimento do corpo caloso extenso e comprometimento também do trato córtico espinhal, que lembra até um padrão semelhante à esclerose lateral amiotrófica, nesse caso especificamente. Tá? Esse caso, o terceiro caso aqui, foi um caso cedido pelo Dr. Roberto Queiroz dos Santos. É um paciente do sexo feminino, 68 anos, foi atendido na emergência com parestesia mantida no dorso e no membro inferior esquerdo, 10 dias de evolução. O quadro foi atribuído inicialmente a um histórico de uma hernia de disco que ela falou que já sabia que tinha. E tinha uma redução de sensibilidade que no exame neurológico era marcada no nível de D7, sem déficit nenhum motor, ou seja, foi considerado uma síndrome sensitiva pura de D7. Tinha uma informação importante, IgM positivo para COVID, que foi testado uma semana antes, que ela fez uma visita em hospital para acompanhar a mãe, muito idosa, né? Ela já tem 68, a mãe era muito idosa, e a mãe estava internada, acabou falecendo, e ela parece que teria contraído o COVID nessas vindas, nessas idas ao hospital, né? Então, achado na imagem, exatamente no plano da queixa neurológica, uma área de alteração de sinal em D7, na medula, e com uma leve impregnação pelo gadolínio, né? A gente vê aqui que essa impregnação, a lesão está um pouco mais pegando a coluna lateral esquerda, né? Bem caracterizado aqui no pós-contraste também, tá? Esse primeiro exame dia 13/5, né? Então, e foi feito o estudo do crânio também, aproveitaram, já que tinha lesão na medula, vamos ver se tem alguma coisa no crânio. Tem alguns foquinhos de hipersinal que foram caracterizados como provável gliose microangiopática, não acharam que estava relacionada à demielinização. Essa paciente fez CT de tórax sem alterações, fez pulsoterapia, teve boa melhora clínica, fez uma nova ressonância uma semana depois, e a imagem aqui quase sumindo, ainda está estriada. Aqui ainda tinha uma caracterização, mas a evolução clínica dela foi muito boa com a pulsoterapia. Foi considerado também por eles como provável lesão demielinizante, consideraram inicialmente a possibilidade de ADEM. Tá? E ela tinha... Fala. Desculpa. Esse caso, assim, é a mesma coisa do caso anterior. Assim, o caso anterior eu já fico na dúvida se é um ADEM, porque assim, eu já não vejo lesões tão bem definidas. Eu fico na dúvida se não teve encefalite mesmo, né? Sim. Porque tem PCR positivo, a lesão ocorre temporalmente em associação com quadro infeccioso. Não parece um fenômeno pós-infeccioso autoimune ali, parecia ser um vírus de alguma forma levando a alguma lesão, quer seja de forma assim, por citocina, tudo mais. A gente vê isso algumas vezes em HIV, né? O paciente com cefalopatia pelo HIV faz uma alteração de substância branca, que fica assim, muitas vezes ele trata o HIV e aquela lesão de substância branca melhora, alivia bastante. Então, assim... Então, você consideraria uma mielite focal relacionada ao próprio vírus. Exato. E esse caso, eu acho que é uma mielite. Ponto, acabou, né? Assim, tem uma mielite, não tem a disseminação, eu acho que, obviamente, esse paciente deveria fazer o neuroeixo todo, que é uma lesão pequena, caprichosa, um corpo... ela chegou a fazer, você vê que na cervical aqui tinha só alteração degenerativa. É verdade, desculpa. E a lesão não única. E as alterações do crânio foram interpretadas como gliose. Como podendo ser... Né? Mas aos 68 não tinha difusão restrita, não tinha nada. Assim, clinicamente aparece muito como uma mielite. Não vai mudar nada o tratamento, na verdade, honestamente, seria exatamente a mesma coisa, né? Mas, assim, é curioso para a gente ver como, de novo, numa população muito grande, o vírus pode aparecer e, eventualmente, pegar esses pacientes, né? Se esses pacientes têm alguma predisposição genética, enfim, se tem alguma outra coisa, é um caso a se pensar.
A propósito, só daquele caso que você mostrou de encefalite necrotizante, que é um caso que todo mundo viu e ficou apavorado, achando que havia aquilo toda semana, esses casos, muitos deles têm uma associação a um defeito genético, né? Uma mutação num gene que se chama RANPBP2, que está associado à encefalite recorrente e a encefalopatias necrotizantes pós-infecciosas. Então, assim, pegando 10 milhões de pessoas, vai acabar achando alguém que tem esse gene e provocando um quadro parecido, né? Uma doença de crianças, mas que eventualmente aparece em adultos também, né? E o principal fator desencadeante que eu lembro é influenza vírus. Né? Isso, porque é uma infecção super comum também, né? Mas pode acontecer com outros vírus respiratórios e pode ser causa de encefalite recorrente, inclusive, né? A pessoa ter quadros recorrentes dessa porcaria. Né? Eu cheguei a acompanhar 2 casos de crianças na região lá de Volta Redonda. Com isso, né? Um era pós-influenza e o outro provavelmente H1N1, que o familiar teve H1N1 na mesma... Foi na mesma época que saiu aquele artigo. Bem interessante. Obrigado pelo comentário, muito bom. Caso agora, um outro paciente, também cedido pelo Dr. Roberto Queiroz dos Santos, paciente feminino, 33 anos, com infecção pelo SARS-CoV no último mês, sintomas leves. Há também, como o Marco tinha comentado, também a concomitância de outros fatores que podem ser o fator-chave aí, né, para o comprometimento pós-infeccioso. O paciente tem uma vacinação para influenza recente. E ela começou com um quadro de parestesia de membros, né? E aqui as imagens, no FLAIR, uma lesão, mais de uma lesão, tem uma lesão temporal aqui, um pouquinho acima do plano de prolongamento temporal do ventrículo. Outra lesão aqui, bem periventricular, junto ao prolongamento frontal do ventrículo lateral esquerdo. Não houve impregnação pelo contraste dessas lesões. Essa impregnaçãozinha aqui é do plexo coroide, né? Esse aqui é o primeiro exame. Esse caso, diferentemente do outro, que também foi do Dr. Roberto, esse tinha lesões no sistema, no crânio, no encéfalo, né? E tinha lesão também na medula. A lesão na medula com características de evolução de tempo também semelhantes, né? Realce pelo gadolínio, porção lateral da medula, inclusive uma pequena expansão da medula nesse plano com realce pelo gadolínio, né? Bem visto aqui nessas imagens. Tá? Controle evolutivo após 9 dias de corticoide, aqui eu tenho pré e pós. Repara que já está um aspecto menos tumefeito, né? E a lesão parece que reduziu um pouquinho o volume. Né? Resumido, análise inicial do líquido sem alterações relevantes. Estava aguardando ainda, na época que eu colhi o caso, resultados de autoanticorpos. Eu não chequei a evolução disso. Lesão na substância branca cerebral, na medula, com distribuição periférica, com realce pelo gadolínio, boa resposta clínica e de imagem com a pulsoterapia, prováveis lesões demielinizantes, considerar o ADEM, lembrando que nesse caso a gente tem as 2 possibilidades, além do próprio COVID, a vacinação recente. Né? Esse caso aqui é muito interessante, paciente sexo feminino, 35 anos, sem comorbidade, há 4 dias com febre, dispneia, dinamia, cefaleia 2 dias, foi procurar emergência, fizeram o swab nasal, que foi positivo para o SARS-CoV-2. Mantendo-se febril, estava taquicárdico, taquipneica, sem déficit neurológico focal. A cefaleia foi piorando e evoluiu com desorientação. Não conseguiram fazer um fundo de olho adequado por questão de material para contaminação, exame limitado. Função licórica 40 centímetros de mercúrio, pressão, líquido incolor, proteínas quase 40, glicose muito alta. É 54, deve ser. Estou achando... esse valor deve ter sido... Esse valor é microgramas por decilete, em vez de miligramas. 54, faz sentido. Pesquisa de bactérias, BAR, fungos negativo, VDRL não reagente, látex negativo, PCR para tudo aqui possível negativo, tratada com sintomático, oxigênio nasal, 2 dias de internação, melhorou a cefaleia e voltou a ficar orientada, tendo alta hospitalar a seguir. Esse caso foi cedido pelo Dr. Fábio Noro. E aqui os achados dignos de nota, né? Aquilo que nós já conversamos até
em conjunto com o próprio Dr. Marco, né? Aquele aspecto no paciente jovem, de leve compressão da cisterna quiasmática sobre a hipófise, né? Deixando o contorno superior côncavo, e a distensão da bainha dos nervos ópticos, até com uma leve, mínima, uma retificação, quase uma protrusãozinha bilateral. Aqui a gente vê o mesmo aspecto no plano axial, né, a distensão que a gente viu, e aqui um abaulamentozinho da cisterna quiasmática também, bem marcado aqui nas setinhas. Quando fizeram a imagem de tomografia, lesões, alterações, infiltrado em vidro fosco, focal, periférico, né? Então, paciente com aumento de pressão licórica e sintomas e aspecto de imagem que poderiam estar relacionados a síndrome de hipertensão licórica intracraniana, que nós já falamos de outra vez, pseudotumor. O que você acha, Marco? Olha, isso é super legal. Vem de encontro a uma coisa. A gente tem um artigo que está submetido agora no Cefalaude com cefaleia pós-Covid. A gente tem 6 casos exatamente iguais a esse. Todos de hipertensão intracraniana, sem evidência nenhuma de encefalite ou meningite, né? Então, assim, não tem processo inflamatório quando a gente funciona o líquor. A gente não consegue explicar, os pacientes não tinham história de seu tumor prévio e nem nenhuma manifestação de começar a dor de cabeça com o Covid. Alguns cederam depois de uma punção ou 2 de alívio e tinham, acho que, não são pacientes que eu acompanhei diretamente, foram as outras pessoas do grupo. Mas 2 dos casos ainda tiveram que começar a cetazolamida, que é uma medicação que a gente usa, né, para diminuir a pressão intracraniana, para controle a longo prazo. Então, a gente ainda não entende muito bem a fisiopatologia disso, do porquê, não está relacionado a um processo inflamatório direto, não tem trombose de seio, obviamente, né, que foi a principal preocupação dentro de uma doença muito trombogênica, mas que acontece sim. É uma vertente bem interessante. Essa é uma curiosidade bem legal, de novo, não é o termo aplicável, mas bem interessante dessa patologia. A gente vai ver mais. Em alguns casos de dor de cabeça refratária em Covid, provavelmente são pseudotumor. E esses casos têm comprovação de fundo de olho, inclusive, fundoscopia com papiledema, tomografia de coerência também mostrando alteração. Então, assim, a gente ainda não entende o porquê. A gente ficou pensando se pudesse alguma inflamação da granulação aracnoide, alguma coisa ali muito específica na absorção do líquor, mas a gente não conseguiu nenhuma ideia melhor. Isso até você acha que pode ser pelo próprio meningismo relacionado a... Mas não tem inflamação. Não tem processo inflamatório no líquor. Pelo menos apreciável, né? Então, assim, por que é diferente numa meningite tuberculosa, onde você tem uma aracnoidite clara, né, uma meningite fúngica e tudo mais, você tem muita proteína que também dificulta. Você vê ali o nível de proteína que você colocou, o nível de proteína é absolutamente normal. Isso a gente está bem curioso assim, para ver como é que vai passar. Está submetido, vamos ver se eles vão aceitar. Mas isso aí foi até legal. Não nem sabia que o Fábio tinha visto um caso semelhante, mas que vem assim, de encontro que a gente tem encontrado também. É um pupurri de situações, né? Claro. E a tua participação é fundamental para a gente separar o joio do trigo, né? E sem causa nenhuma outra aparente. Todos os casos foram investigados para causas secundárias, medicação, coisas assim. Nenhum deles tinha nada que sugerisse isso, né? Com esse seu comentário agora, por acaso, da semana passada e nessa, eu peguei 3 casos novos para laudar de pseudotumor. Volta e pergunta se tiveram Covid. Nenhum. Agora, eu também não sei nada em relação ao Covid. Liga para todo mundo e vê se tem Covid. Agora me deu até uma ideia de dar uma pesquisada, né? Não, isso é ótimo. Então, está aqui o caso, né? E aqui eu mostrei só uma imagem que já tinha até mostrado com o Marco em outra sessão, né? Mostrou um aspecto clássico do pseudotumor, né? Herniação da cisterna quiasmática. Aqui tem uma célula vazia já, e aquela dilatação bem documentada no plano coronal, distensão aqui da cisterna do gânglio de Gasser também, uma apresentação de outro caso aqui, só para a gente fazer uma correlação, né? Esse outro caso também é do Fábio, né? Ele me cedeu também, paciente de 67 anos, foi operado da arteriectomia carotídea esquerda, de urgência, por uma obstrução súbita de artéria que já tinha sido tratada com stent e angioplastia, tá?
cirurgia foi bem sucedida, mas no pós-operatório a paciente teve uma PCR assistida, disseram que durou só 10 segundos e foi imediatamente revertida e ela seguiu bem. Realizou um CT do crânio, uma anti-CT de crânio do pescoço, para avaliar a perviedade, a patência da artéria que foi operada, e estava tudo ok. Avaliação cardiológica bem, ela evoluiu bem, teve alta 2 dias depois. Tá? Aí, 4 dias depois da alta, ela foi encontrada em casa, foi encontrada pelos familiares em casa, com abalos musculares, perda de consciência e com liberação esfincteriana. Deu entrada na emergência desorientada, agitada, atendendo a comandos verbais com muita dificuldade, mobilizando os 4 membros, pupilas isocóricas fotorreagentes, aqui os sinais vitais, saturação de O2 83, tá? E no aparelho respiratório, alterações no exame de ausculta. Fez uma nova CT do crânio, que mostrou hipodensidades parieto-occipitais bilaterais, que lembraram aspecto de prece, sem sinais de hemorragia. Pela baixa saturação de O2 e no contexto de pandemia, que ela não tinha nenhuma informação até então que pudesse estar relacionada à pandemia, fizeram o CT do tórax. E fizeram também o SWAB nasal, que foi positivo para SARS-CoV. CT de tórax, as imagens bem típicas, múltiplas. Eu separei o vídeo que o Fábio me mandou, consegui separar algumas imagens, e ela tinha ainda derrame pleural como fator complicante. E a imagem, eu separei as imagens principais do estudo do crânio, aquelas lesões bem características, né, em transição de territórios vasculares, a gente vê bem aqui à esquerda, né, e também relacionados ao território posterior e com padrão aqui, no caso bilateral, praticamente simétrico, né, um padrão muito sugestivo de lesões em zonas borderline, né, lesões do watershed, né, e que a gente interpretou como provável prece. A paciente evoluiu com o controle das convulsões, mas o quadro pulmonar e inflamatório pioraram e ela acabou vindo a óbito. Tá? Então, eu tinha feito um resuminho aqui do PRES, eu acho que não há necessidade aqui para mostrar um outro caso, esse aqui de literatura, né, mostrando que o fator importante do PRES, mas que nem sempre vai acontecer, é a reversibilidade das lesões, né, com a correção, geralmente, da hipertensão, dos demais fatores associados. Não sei se o Marco quer fazer algum comentário em relação a esse caso, em relação à prece. Isso já tinha sido descrito na literatura, dos casos que eu tinha separado, e esse foi um caso que foi cedido também com uma manifestação que foi atribuída ao prece. Curioso, Márcio. Assim, fiquei bastante curioso com esse caso. Não lembro se lido nada sobre isso, mas pode ser assim, que a gente esteja vendo agora. Como tem um fenômeno, a questão cirúrgica, né, em uma PCR, se a paciente teve alta bem e volta 2 dias depois, fica difícil de explicar. Mas eu fiquei olhando assim, no primeiro momento se isso não era um watershed por hipotensão, enfim, grave, entendeu? E a gente não estava vendo só infartos em áreas de watershed mesmo. Exato, e a paciente já foi hipotensa. Eu não sei se ela estava hipertensa na hora que foi encontrada. Quando ela foi encontrada, não, a pressão dela é 150 por 88. Pois é difícil, né? Assim, pode ser que já tenha sido até maior e tenha baixado, é difícil. É um caso que, assim, que ficou, né, complexo na coisa. Mas sim, pode ser. Eu acho que cabe diagnóstico diferencial fica entre as duas coisas, né? A própria associação com a hipoxemia também, né? Exato. Essa alteração de 83, exato. Isso poderia eventualmente justificar também. Mas, de qualquer forma, infartos dentro do contexto. O que é muito curioso, só aí, eu acho que todo mundo vale a pena uma lida, ontem saiu um artigo do New England sobre 18 autópsias e o estudo do cérebro. Nesses 18 pacientes, vale a pena uma boa lida. Na verdade, não acharam nada no bulbo, não acharam sinais de encefalite, só acharam lesões hipóxico-isquêmicas. Foi tudo que foi encontrado. Não acharam trombo, tudo que o pessoal achou que ia falar, nossa, os bulbos olfatórios vão estar comprometidos. Não tinha nada. E a única coisa que tinha era lesão isquêmica. Esse artigo é do New England que você falou? New England saiu ontem. 18 pacientes, autópsia de 18 pacientes. Vale a pena uma olhada, assim, rapidinho, 2, 3 páginas.
Mas é bem legal, assim, porque desfaz alguns dos nossos mitos, assim, que a gente estava esperando grandes alterações. Tem isso Sensacional, tudo, né? vou dar uma estudada nisso. É. Aqui, os caso 6, paciente, Uhum. mulher, 67 anos, vasculopata crônica, com Covid nasal. Sim. Não, esse aqui é o próprio, vamos É. seguir. Caso Não, mas eu 7. acho que é o que encaixa mesmo, né? É, é. Aqui é só o resuminho do caso que eu botei no final, né? Claro. Com os dados todos. Aqui o caso 7 agora, homem, 63 anos, hemiplegia esquerda súbita há 2 horas, sem sintoma respiratório. Durante o exame foram checar a saturação de O2, de 70, 80, de novo, baixa. Foi solicitado também, aproveitaram, né? Já fizeram o serviço completo com CT de tórax. TT de crânio foi direcionada para avaliação de stroke, né? Daí incluir o estudo de perfusão também. E o tórax que foi surpreendente, porque a paciente não tinha, apesar dessa saturação aqui, ela não tinha queixa respiratória, né? Que é outra coisa que foi comentada durante o acompanhamento de alguns pacientes. Que impressionante como eles tinham uma saturação baixa e tinham pouca, às vezes pouca representação clínica, conversando, né? Então está aqui uma lesão que já aparecia no estudo já pré-contraste, pegando aqui junção tálamo-capsular aqui do lado direito, né? Vê que essa lesão tem uma extensão um pouquinho maior. Aqui o território comprometido, né? Lentículos estriados, ramos da coroideia prováveis também, né? E aqui fizeram os mapas, né? Para tentar ver se incluí-la no protocolo de trombólise e acabar. Olha a imagem pulmonar, que Nossa. coisa impressionante. As lesões já bem avançadas, justificando aquela saturação baixa e, surpreendentemente, com pouca representação clínica, né? Então, a veia isquêmico agudo, sem queixa respiratória. Ela acabou, obviamente, não indo para trombólise com vigência do quadro respiratório grave que ela estava. Esse outro 8º caso é um caso cedido pela doutora Lara Brandão, ela cedeu 2 casos. Esse é um caso um pouquinho diferente, também bem interessante. Mulher médica, 28 anos, sem sintoma gripal ou respiratório, sem febre, quadro clínico de paralisia facial periférica esquerda, e um PCR para SARS-CoV-2 positivo, né? E aqui os principais aspectos de imagem, né? Resumidamente, uma neurite facial esquerda, né? A gente vê impregnação assimétrica pelo gadolínio, a gente vê tanto no plano intracanalicular, um pouquinho também no plano dentro da cisterna do ângulo ponto, inclusive no trato fascículo aqui. Tá? Então, a imagem no plano coronal, bem caracterizada essa simetria, impregnação, lembrando aquele padrão tipo paralisia de Bell, né? Aquele espessamento irreal pós-contraste. Então, jovem, 28 anos, sem quadro respiratório, positiva para Covid-19 e com paralisia facial secundária a uma neurite em vigência do quadro de Covid. Tá? Marco, algum comentário? É um achado que a gente tem observado, Márcio, assim, paralisia facial, algumas vezes a gente vê em temporadas, né? Assim, normalmente. Estamos em temporada de paralisia facial, assim, com Covid, sabe? Assim, a gente tem a impressão de que é um vírus que provoca em algumas pessoas. Acho que a gente já viu uns 4 casos, se eu não me engano. Tem esse caso que a gente estava comentando antes da aula começar, né? Que uma moça que ainda fez uma paralisia do 6º e tocou ali no 8º junto. Mas é algo que a gente tem observado. A gente tem tratado da mesma forma que trata paralisia de uma forma geral, a gente usa a ciclovir, porque fica com medo de sempre ter o herpes na história, então, embora tenha sérias dúvidas se vale ou não vale, acaba quase todo mundo fazendo, faz corticoide, porque é o que, na verdade, implica e melhora, e fisioterapia. Geralmente os pacientes ficam bem, assim, geralmente tem sido manifestações únicas. Tem alguns casos de literatura falando em múltiplos nervos acometidos e tudo, mas o que a gente tem visto geralmente são paralisias faciais assim, com boa evolução, tranquila, a maior parte remite rápido, né? Em 2, 3 semanas já tem sinais de melhora bem evidentes, mas é um caso bem típico mesmo, né? Mas se a gente tivesse fora da temporada de Covid, eu acho que vocês todos que têm bastante experiência com neuroradiologia, vocês veem toneladas disso, né? Assim, eu acho que o curioso é que isso vem, aumenta e torna-se interessante diante da pandemia, né? Perfeito.
exatamente aí. Esse caso seguinte também foi cedido pela Lara. Ele tem também um quadro de paralisia facial, né, à direita, e um quadro progressivo de paraparesia. Tá? Paciente jovem, 25 anos, ela foi internada para investigar doença terminizante, hipótese era uma esclerose múltipla. Aí fizeram um estudo do encéfalo e neuroeixo. Está vendo aqui que o protocolo foi todo direcionado para investigação de doença terminizante. A gente tem o flare com FET7, né, que a gente vê bem corpo caloso, bonitinho, o tronco cerebral, o flare. Nenhum achado assim, digno de nota nas imagens supratentoriais. E chamou a atenção essa assimetria e um espessamento do conjunto bainha nervo óptico, né, tanto bainha licórica, quanto principalmente do nervo óptico espessado. Né? E aqui a gente vê também, semelhante ao outro caso, uma assimetria do sétimo par, né? A gente vê uma impregnação de contraste bem expressiva, assimétrica aqui do lado direito, também já entrando aqui no plano da fascículo, e aqui a gente vê a imagem que foi interpretada como uma neurite óptica direita. Esse caso foi cedido pela doutora Lara Brandão. Né? A gente tem ainda, nesse caso, foi muito interessante, a documentação do neuroeixo, que o exame foi feito, para lembrar, inicialmente para investigação de doença imunizante. Então, foi feito aqui no neuroeixo, a gente tem o T2 com supressão de gordura, ou o STIR. Aqui não aparece nenhuma lesão assim evidente, né? Vários nódulos de small, a gente segue até o plano da lombar. Aqui o T2, também sem caracterização de lesão evidente. Porém, aqui o T1 pré-contraste. E eu vou deixar aqui a imagem do pós-contraste, que é muito interessante. O que a gente vê? Um realce muito significativo de todas as raízes aqui da cauda do cavalo, né, da cauda equina, bem espessadas, captantes de contraste. Aqui no plano ventral também a gente vê as raízes agrupadas com uma captação muito intensa, ou seja, uma polirradiculopatia inflamatória pós-viral, com a paciente que foi descobrir que, após o exame, foi recebida a informação, foi investigar, que ela estava uma semana com perda de paladar e anosmia. E referia também a alteração da continência fecal e parestesia de glúteo, quer dizer, indicando uma síndrome de cone medular, né? Então, foi investigado o PCR do líquor negativo para a COVID, mas ela teve a confirmação do SWAB positivo para a COVID. Então, a polirradiculoneurite, polirradiculopatia inflamatória pós-COVID, um padrão tipo Guillain-Barré e ainda uma neurite óptica e uma neurite do facial, né? Neuropatia do facial mais uma vez, né, como o Marco tinha comentado. Em relação ao Guillain-Barré, Marco, o que você... Olha, ainda não vi nenhum. As pessoas têm descrito, têm falado de casos. Esse caso está bem documentado, né? A imagem é exuberante aí para mostrar, né, as alterações. O líquor é curioso da gente ver se é um líquor que realmente tem inflamatório, no sentido de que tem muita pleocitose, aumento de célula e parece uma polirradiculite mesmo, né? Ou se é o Guillain-Barré, enfim, que tem aquela dissociação... Líquor-imagem, não, é clássica, né? Que você tem proteína aumentada com celularidade normal, ou quase normal. Nesse caso, é uma paralisia do facial que pode acontecer em Guillain-Barré, né? Por acometimento, enfim, de inervação craniana. Neurite óptica também está descrito durante quadros de Guillain-Barré. E a paralisia facial geralmente tende a ser bilateral nesses quadros, né? Ou pode ser bilateral. Então, uma causa de diparesia facial, de fraqueza, paralisia facial bilateral simultânea é Guillain-Barré, né? Uma forma restrita, leve, ou que pode vir acompanhada, nesse caso, com um quadro todo bem completo, né? E, sim, a gente vai trataria exatamente da mesma forma, né? Também com imunoglobulina, plasmaférese, e ver como é que vai ser a evolução. Assim, a gente só tem lido os casos visto casos de literatura. Esse é o primeiro caso que eu vejo daqui. Eu já ouvi falar de mais uns 2 ou 3, mas eu acho que todo mundo está evoluindo bem. Os casos que eu li de literatura tiveram boa evolução, boa recuperação, sem nenhum adendo, nada de muito diferente do que a gente vê normalmente. Perfeito. Esse líquido tinha características inflamatórias, como foi
me passado as informações Interessante. pelos colegas, né? Cedeu. E o último caso, a doutora Patrícia Rafu, que me cedeu, paciente de sexo feminino, 61 anos, foi levado à emergência com sintoma respiratório e com déficit motor de instalação súbita, né? Aqui as imagens da tomografia de tórax, um padrão bem característico, filtrado em vidro fosco, em algumas áreas chega a formar algumas nodularidades, né? Distribuição bem periférica, um quadro de imagem bastante típico, né? E aqui a gente tem a tomografia. Numa primeira olhada, assim, a gente fica na dúvida aqui na região subinsular esquerda, né? Foi feito até protocolo com anjo-TC e tudo mais, e aqui, quando dá aquela janelada mais forte, a gente vê que essa área hipodensa aqui correspondia provavelmente à zona de infarto, né? Justificando o quadro clínico, né? Déficit motor de instalação súbita, era um déficit motor direito, né? E foi interpretado como um AVE agudo em vigência do Covid. Esse era o último caso que eu tinha para apresentar, que reforça a questão de AVC, né? Que foram os principais trabalhos iniciais que comentavam exatamente isso, a maior prevalência de AVCs, tanto como aquele caso que eu comentei lá de Nova York, né? Quer dizer, aquela pesquisa mostrando que a prevalência de AVE em pacientes jovens mudou drasticamente, comparando grupos temporais atuais, né, durante a pandemia, quanto um ano antes da pandemia, né? Esse era o último caso. Em relação ao AVC, mais algum comentário, Marco? Não, eu acho que é algo que a gente tem visto, acho que a gente tem 3 pacientes lá, né? Houve 3 pacientes no fundão, logo no começo, que tiveram AVC, todos AVCs isquêmicos, os colegas têm reportado mais casos, né? A gente, em um determinado momento, começou até a fazer uma busca ativa mesmo, começou a tomografar o tórax de todo mundo que chegava para ver se não via alterações. Um dos nossos pacientes, o primeiro, inclusive, que chegou lá, estava no elevador subindo para trabalhar, ele era funcionário do hospital e começou a passar mal, fez um AVC, e aí, quando tomografaram o pulmão, viram que ele tinha alteração, ele já ficou lá no Covid mesmo para internar por lá. E, assim, tem tido casos de hemorragia, tem aquele artigo do New England que você citou, inclusive, com casos em jovens, né, como sendo uma causa de AVC em jovem, falando do aumento disso. Mas, assim, eu acho que todos perceberam um aumento. Não sei se foi um aumento tão expressivo assim do número de casos. Interessante, eu acho que vale a pena ser checado. Acho que a gente tem que procurar, né, uma doença que claramente está associada com alguma alteração de protrombocitose, né? Então, assim, você vê que tem dímero D aumentado. Alguns pacientes têm sido anticoagulados até de forma profilática, quando tem um determinado valor, com medo das complicações isquêmicas ou trombóticas. Mas é algo que a gente vai ver a escala disso, Márcio, a dimensão disso ao longo do tempo, né? Quando a gente parar para analisar todo o dado, o problema, ou a vantagem da internet, e, enfim, está tudo muito interligado, é que a gente publica tudo muito rápido, então está tendo uma correria danada para publicar, mas a gente ainda não consegue ver a figura toda, né? Todo o landscape, assim, a gente vai olhar daqui a um tempo, quando puder tabular tudo, analisar os casos, ver tudo isso quando terminar ou baixar a poeira, que eu acho que a gente vai ter uma visão mais clara sobre qual é a real dimensão, né, do neurotropismo pelo vírus, o que é lesão direta, o que é lesão autoimune, o que é lesão induzida por citocina, enfim, qual é o impacto disso em questões outras, como, né, o mecanismo trombogênico do vírus, ou até mesmo que ele não permite que a gente veja, que são as outras doenças, sobre aquilo que a gente estava conversando tudo, né? Qual o impacto disso na neurologia talvez seja muito mais amplo do que a gente está percebendo no primeiro momento. O Guilherme Abrão, nós tivemos um caso no Quinta Dora interessante, que o paciente fez uma trombose, nós demonstramos um trombo na cerebral média, e quando ele entrou para tratar, o trombo já tinha sumido. Uhum. E o paciente, ele vinha, já, como tinha Covid, estava fazendo uso de anticoagulante,
Ele fez um infarto. E o Guilherme diz que tem visto, esse pessoal tem mais experiência que eles que tratam os casos, né? Tem visto os casos estranhos agora em pacientes mais jovens de trombose cerebral. Então, acho que tem alguma coisa por aí, mas não tá tudo muito ainda bem definido. Exatamente. Acho que é isso, Márcio. Você tem ainda, acho que um slide aí, né? Na verdade, uma série de dúvidas, né, que surgiram lendo esses trabalhos, dando uma revisada, tentando analisar o que foi apresentado e lendo também esse trabalho, essa publicação aqui, que inclusive tem a participação do pessoal lá do IDOR, né, da Fernanda, do Jorgito, né? É um trabalho em conjunto com o pessoal do Canadá, do Queen's University, que eles levantaram uma série de questões que, obviamente, não vão ser respondidas agora, vão levar um tempo, né? São questões bem interessantes, né? Da mesma forma que se sabia, nesses últimos 15, 20 anos, essas suscetíveis pesquisas, né? Somente lá na China, com vírus do grupo Corona, né? Que podem ter um tropismo, né, pelo sistema nervoso central e que podem... será que esses vírus não podem... Quer dizer, a pessoa que é infectada agora, futuramente, essa infecção prévia não pode funcionar como um gatilho eventual para o desenvolvimento de uma síndrome neurodegenerativa em algum momento. A gente não vai saber agora, você vai saber futuramente. Tem várias outras dúvidas que foram colocadas, né? Se existiriam grupos de risco específico para desenvolvimento de manifestação neurológica dentro do global dos pacientes que estão submetidos à infecção, né? Que nem a gente vê com os hipertensos em relação a essas formas de hipercoagulabilidade, né? São dúvidas que o tempo vai informar e, na verdade, eles criam essas dúvidas para tentar estimular dentro da área médica uma percepção que é importante a gente seguir com pesquisas, com protocolos, com trials, para comparar pacientes, mesmo que não tiveram manifestação neurológica em vigência da doença, como é que vai ser o acompanhamento deles a longo prazo. Também comparar com a população que não teve infecção, né? São algumas sugestões que eles dão que eu achei bem interessante e eu relacionei elas aqui também, né? Uma outra coisa importante é a questão que é altamente prevalente, é da anosmia, né? Que boa parte dos pacientes tem. E às vezes é a única manifestação que o paciente consegue informar claramente relacionada à doença, né? Será que essa via nasal não pode ser também uma via de contaminação para o sistema nervoso? Ou será que é só alguma coisa de epitélio? Tem um trabalho que depois eu posso até mandar para vocês, que é um trabalho de dezembro de 19, que ele, antes disso tudo começar, que um pesquisador, se não me engano, canadense, ele fala sobre neurotropismo dos coronavírus. Parecia que o cara estava pensando, antecipando tudo que viria. E ele mostra em corte de cérebro de rato, né? Então ele vai corando e ele vê o neurotropismo do vírus pelo epitélio olfatório e dali o vírus se disseminando para todo o restante do sistema nervoso. Então, assim, é interessante, eu acho que isso vai ser fruto ainda de muito estudo. Eu acho que justamente quando a coisa esfriar, eu acho que a gente vai poder ver muita coisa. Acho que a gente também tem que se acalmar um pouco, porque assim, é um coronavírus, tudo bem, pode ser diferente, pode ter coisa que a gente vai aprender, mas assim, a história natural desses vírus é que eles são vírus respiratórios, eles não causam doença crônica, eles geralmente conferem alguma imunidade depois, né? Então, assim, vamos torcer pelo melhor também, não adianta achar que vai ser a pior coisa do mundo. Então, assim, pode ser que seja uma doença monofásica que venha, comece, termine e não deixe sequela. A questão da anosmia é interessante, porque a gente ainda não está claro para a gente, tem aquele trabalho que você mostrou, né, com lesão do sistema nervoso ali na goteira, tudo mais, mas depois
pouco se vê sobre isso. A gente tem um trabalho que a gente acabou de fazer lá na Fiocruz também, em que a gente começou a oferecer, tem um teste para detectar olfato com 3 odores. E a gente ofereceu para uma série de pacientes com Covid, mesmo os que não têm anosmia ou que não relatam alteração de olfato, eles erram quase tudo. Então, assim, é muito mais prevalente ainda do que se imagina, entendeu? Assim, quando a gente compara indivíduo saudável, eles erram muito mais, e não é pela congestão, nem pela rinorreia, que muitos deles não têm. Então, assim, tem muita coisa que a gente vai estudar mesmo, a gente vai aprender muito nos próximos meses, vocês vendo imagem, a gente examinando os pacientes, né, todo mundo conversando junto, acho que a gente ainda vai aprender muito sobre isso tudo, né, para onde esse meio vai caminhar, né. Então, acho que vale a pena sempre a gente parar e conversar um pouco sobre isso, né. Já agradecendo aí todo mundo aí pelo tempo também. Ok, gente. Então, muito obrigado. Parabéns aos expositores. Apresentação muito bacana. Obrigado, E gente. vamos terminar por aqui, então. Um grande abraço para todos. Obrigado, Bebeto. Obrigado, gente. Só um minutinho. Marcos, Obrigado. participação. Opa! Tchau, Fábio. Aparece aí, rapaz.